Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Gemima, e ela perguntou a verdade sobre os anjos. Eu acredito que ela tenha a curiosidade de compreender um pouco mais a vida dos anjos, e é isso que nós vamos estudar hoje. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Eu peguei os trechos que eu vou falar, eu vou citar hoje, todos no Espírito de Profecia, no livro A Verdade sobre os Anjos. Eu recomendo que os irmãos leiam esse livro, acho que ele tem 11 ou 12 capítulos, se eu não estou enganado. Eu trouxe aqui só os... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos fragmentados de alguns capítulos. Então, se você quiser entender melhor sobre o ministério dos anjos, eu recomendo a leitura ou escutar esse livro, tem no aplicativo. Vai lá, escuta esse livro para compreender um pouco mais do ministério dos anjos aqui na Terra. Vamos lá, Verdade sobre os Anjos, capítulo 4. Nem mesmo os anjos fiéis reconheceram seu caráter, o caráter de Lúcifer. Esta é a razão por que Deus não o destruiu imediatamente. Se tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como a má semente que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal para desenvolver plenamente seu caráter. Ou seja, os anjos, eles não entenderam e não reconheceram o caráter de Lúcifer através das suas atitudes. Eles ficaram com dúvidas a respeito de Deus. E por isso Deus não destruiu o Lúcifer logo de imediato, não destruiu o anjo rebelde, para que o caráter dele, para que o pecado se desenvolvesse cada vez mais no coração dele e o caráter dele fosse mostrado ao mundo verdadeiramente, para que os anjos tivessem tirado de seu coração toda a dúvida que eles poderiam ter a respeito de Deus. Porque se Deus assim destruísse Satanás naquele momento, Lúcifer naquele momento, os anjos ficariam com essa eterna dúvida, e essa dúvida iria gerar mais e mais corações caídos dentro do meio dos anjos. Então, só um ponto aqui, né? Houve dúvida no coração dos anjos. É interessante quando a gente para pensar nisso, porque eles não conheciam o mal de maneira nenhuma. E por não conhecer o mal, quando o mal se manifestou, quando o pecado se manifestou, eles não conseguiam perceber se era bom ou se era mal. Assim como Adão e Eva foram enganados, porque eles não conseguiam perceber se era bom ou se era mal. Eles só sabiam que estavam transgredindo aquilo que Deus falou, né? Na verdade, Eva transgrediu e Adão transgrediu no fato de ter sido enganado, e Adão comeu conscientemente, sabendo que estava caindo. A gente já conversou sobre isso uns tempos atrás. Eva foi enganada e Adão caiu por amor a Eva. Só um ponto aqui. Vamos lá, Verdade sobre os Anjos, capítulo 2. Os anjos de Deus são comissionados pelo céu a fim de guardar os filhos dos homens. E ainda assim estes se afastam da influência protetora daqueles, dirigindo-se para onde possam ter comunicação com os anjos maus. Ou seja, os anjos de Deus aqui, eles trabalham em favor dos filhos de Deus. E mesmo assim nós podemos sair da proteção dos anjos de Deus quando nós nos colocamos em terreno do inimigo, quando nós nos afastamos daquela que é a vontade de Deus. Os anjos, que são os nossos protetores, eles não nos acompanham quando nós estamos em um lugar que não é agradável a Deus. O Espírito Santo de Deus sim está lá, porque ele está em todos os lugares. A presença do Espírito Santo inibe sim a atuação dos anjos maus, a atuação do mal dentro daquele local, mas os anjos de Deus, eles não nos acompanham lá. Vamos lá. Verdade sobre os Anjos, capítulo 5. Satanás declarou que demonstraria ante o mundo criado por Deus e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Então, um dos objetivos de Satanás, principalmente quando veio trazer o pecado aqui para o ser humano, para Adão e Eva, era que ele queria demonstrar que era impossível guardar a lei de Deus.
E nós vemos que Cristo, quando veio aqui, ele mostrou totalmente o contrário, porque ele veio e não pecou. Ele, sendo homem, não tendo o poder da divindade nele, ele deixou esse poder no céu quando veio aqui. Ele veio e não transgrediu a lei em momento nenhum. Por isso, Satanás foi derrotado na cruz. A verdade sobre os anjos, capítulo 8. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho aos cuidados de Deus. Aqui está falando da mãe de Moisés. E anjos invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta, e ao olhar para a linda criança que dentro estava, leu a história num relance. As lágrimas do bebê despertaram-lhe a compaixão, e resolveu que ele deveria ser salvo. Ela o adotaria como seu. Então aqui nós vemos que os anjos ouviram, Deus ouviu a oração da mãe de Moisés e encaminhou anjos para estarem com Moisés, o protegendo. Encaminhou anjos à filha de Faraó, que os levaram ela a se banhar. E quando veio o cesto, despertou aquela curiosidade e o adotou. Então, anjos de Deus estão a todo momento trabalhando para que o bem aconteça, para que a vontade de Deus prevaleça aqui. E é interessante que a gente pensa muitas vezes, o acaso, uma fatalidade. Anjos de Deus, uma fatalidade quando é uma coisa ruim, mas normalmente isso casa com o que a gente acabou de ver antes, né? Quando nós nos deixamos nos afastar da influência dos anjos bons, podem acontecer sim fatalidades. E anjos maus têm trabalhado também constantemente no sentido contrário, né? Então, às vezes, uma fatalidade é um trabalho de um anjo mau ali o tempo todo. Deus permitiu? Sim, Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Não que seja a vontade de Deus, a diferença entre permissão e vontade de Deus. Deus permitiu, não que seja aquela vontade de Deus, mas pelos livres arbítrios e escolhas que nós temos. E aí nós permitimos que a atuação de anjos bons e maus em nossa vida, dependendo das nossas escolhas. Então, uma fatalidade pode sim acontecer por causa de influências. E às vezes uma fatalidade não necessariamente, vamos lá, eu estou vendo a rua aqui, você vai atravessar a rua, um carro te atropela. Não necessariamente é uma influência de um anjo mau sobre você, mas pode ser sobre o motorista. E aí, por todas as circunstâncias do livre-arbítrio de cada pessoa, Deus permite aquela situação acontecer. Então, às vezes, a fatalidade acontece não por causa de que eu permiti que o mal atue em minha vida, mas as pessoas ao meu redor, o mundo de pecado em que estamos, o pecado em si, vem conspirando para que coisas más aconteçam o tempo todo. E os anjos de Deus têm trabalhado para que nada que aconteça de bom seja um acaso, e sim um trabalho de Deus acontecendo. E continua aqui, né? Ainda no capítulo 5. Eita, eu pulei aqui. Ainda no capítulo 8. Arão, sendo instruído pelos anjos, saiu ao encontro de seu irmão Moisés, de quem estivera tanto tempo separado, e encontrar-se em meio à solidão do deserto, perto de Horebe. Então os anjos de Deus também conduziram Arão para encontrar Moisés no deserto de Horebe. Ou seja, nada é um acaso. As coisas boas que nos acontecem são os trabalhos dos anjos trabalhando para Deus aqui. E as coisas ruins podem sim ser a influência de anjos maus trabalhando no pecado que está no nosso mundo. Verdade sobre os anjos, capítulo 5. Satanás ficou perplexo diante de sua nova condição. Fora-se a sua felicidade, contemplou os anjos que com ele uma vez haviam sido tão felizes, mas agora achavam-se fora do céu. Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem do Criador agora demonstravam melancolia e desespero. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelavam-se entre eles. Satanás observa agora os terríveis resultados de sua rebelião e estremeceu, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas as coisas. Ou seja, aqui nós vemos a experiência de Satanás ao entender e contemplar o mal como ele é,
contemplar a ausência de Deus. Os anjos já não conheciam mais a felicidade, estavam totalmente fora da influência de Deus. E agora eles discutiam entre si, os anjos caídos, eles brigavam, eles tinham contendas, eles tinham discórdia, eles queriam... Enfim, eles não conseguiam se entender, por mais que todos eles caíram seguindo a Satanás com um propósito, com um objetivo. No momento que a influência de Deus é tirada deles, o Espírito Santo se retira, eles mostram o verdadeiro caráter do mal. Ou seja, nós vemos aqui a pura essência do mal e como é ruim. E nós vemos aqui, interessante, né? Que Satanás estremeceu temendo o futuro ao contemplar as coisas. E é importante tirarmos uma lição disso, porque se um anjo poderoso como é Satanás, um anjo caído, que era um dos mais poderosos no céu, se ele tremeu e temeu por causa da influência do pecado, imagina nós que estivermos aqui, quando nós percebemos que a porta da graça se fechou, quando nós, por sabermos e ler a Escritura, que o Espírito de Deus foi retirado das pessoas que se perderam aqui e que Satanás agora tem total controle sobre elas e que, por não ter influência do Espírito Santo refreando o mal, todos os desejos e inclinações do pecado vão vir à tona. Vão cada vez mais a gente olhar e ver a destruição do mundo e degradação por causa que Deus retirou sua influência dessas pessoas que escolheram esse lado, escolheram se entregar ao mal, ao pecado, a seguir o caminho de Satanás. E agora nós salvos olhando para essa situação de desgraça no mundo, as palavras até fogem num momento desse, porque é uma coisa que está muito próxima a acontecer. A gente olha para o mundo e a gente vê que ele está cada vez mais e mais degradado, cada vez mais e mais destruído. Nós sentimos tristeza com isso, mas quando nós vemos uma coisa dessa, que um anjo poderoso tremeu ao ver aquilo acontecendo, imagina nós, como salvos, vendo o estado das coisas, como elas ficarão ainda pior. Então, essas são algumas coisas, algumas pequenas coisas que eu consigo trazer à irmã referente à verdade sobre os anjos, que possamos estudar sobre isso, o ministério dos anjos em nossas vidas, para que possamos contribuir para que eles trabalhem cada vez mais, o trabalho deles seja eficiente em nossas vidas e que possamos levar a mensagem de Deus para que, quando esse dia chegar, que o Espírito Santo sair, retirar a presença dele dos ímpios, que aquelas nossos vizinhos, as pessoas ao nosso redor, não se percam por conta disso. Então, possamos orar nesse sentido. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a trabalharmos sempre no sentido de que os anjos bons, os Teus anjos, Senhor, tenham um trabalho de sucesso em nossas vidas, Senhor, na vida das pessoas ao nosso redor. Que possamos, Senhor, ter a certeza de que tudo aquilo que acontece de bom em nossa vida tem a influência de anjos que o Senhor enviou para trabalhar por nós, Senhor amado. Que possamos, Senhor, termos a consciência que em breve virá um futuro tenebroso sobre esse mundo, que possamos nos preparar para enfrentá-lo, Senhor amado, para seguirmos firmes em pé, olhando para Cristo nesse tempo, e que possamos salvar todos aqueles a quem amamos e aqueles ao nosso redor também, para que eles possam também olhar para Cristo nesse momento de crise, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.